Salve galera, hoje vou mostrar uma build muito, mas muito forte que literalmente derrete a barra de vida dos bosses de um jeito inacreditável. Curioso para saber como montar e usar essa build devastadora? Fica até o final porque eu garanto que vocês não vão querer perder nenhum detalhe desse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Faos, o seu ponto de referência para tudo no mundo dos games e suas tecnologias. Se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isso é super importante, já que a maioria assiste aos vídeos regularmente, mas ainda não se inscreveu. Vamos mudar isso agora e ajudar o canal a bater os seus primeiros 1000 inscritos. Como vocês podem ver, vamos usar o bastão do Long da Tempestade, que só é liberado para a construção no NG+. Ele tem 140 de dano e 9% de chance de acerto crítico. Além disso, o ataque forte, quando carregado, aplica dano de trovão e a cada golpe em estado de choque. Lembrando que você vai ter que refazer os bosses long do jogo para montar essa arma, mas agora fica fácil, já que você acompanha os vídeos aqui do canal Faos. O set completo que vamos usar é do último boss do ato 5, que dá um aumento de dano usando duas peças. Quando o set está completo, causa um aumento de 25% no dano, mas também aumenta o dano recebido. Tem seus prós e contras, mas confia que vai dar certo. Nos amuletos vamos utilizar 3 amuletos do Buda Animal, que aumentam o dano crítico em 9% cada um. Já mostrei aqui no canal como farmar esses amuletos, e assim como a build de 10k de dano, usaremos 3 talismãs de selo Chama do Dragão, que aumentam muito a mana máxima. Também trouxe isso no canal em vídeos anteriores. E outro amuleto importante é o Contas de Olhos de Gato, que aumenta em 3% a chance de acerto crítico. E se você ainda não liberou o quarto slot de talismã, basta derrotar o ferreiro no NG+. Ele será desbloqueado ali assim que você derrotá-lo. Vamos utilizar também o Bálsamo Long, que além de recuperar 30% de vida, dá um acréscimo de dano no próximo ataque após o uso, né? Como infusões, usaremos Sangue de Galo de crista dupla, que aumenta a velocidade e a chance de acerto crítico. Outro item essencial é a Agulha do Fiandeiro, que além de atacar o inimigo, também aumenta a chance e o dano crítico, o que será crucial para essa build. E para fechar, a transformação do Acólito do Tigre, que aumenta o dano crítico também. Como essa build é para o NG+, teremos mais um ponto em cada uma das relíquias. Vamos usar o Observador Oportunista, que aumenta o foco ganho após ataques leves consecutivos, e o Olhar Aguçado, que aumenta muito o dano crítico. Na segunda categoria usaremos o Todo Ouvidos, que amplia a invencibilidade nos primeiros golpes de combos variados, e o Assobio do Vento, que aumenta temporariamente o ataque após uma esquiva perfeita. Em terceiro, temos o Aroma Dourado, que dá um bônus de dano após lançar uma magia por um curto período, e o Fôlego Contido, que amplia a duração da invencibilidade durante uma esquiva. No Paladar de Especialista, cada infusão equipada pode recuperar a vida mais rapidamente. Já no Corpo Aflito, usaremos a Vitalidade Perene, que aumenta muito a saúde máxima. E finalmente, na Mente Liberta, utilizaremos a Elegância na Simplicidade, que aumenta um pouco o dano dos ataques leves. Nos fundamentos vamos focar em mana máxima, dano e chance de acerto crítico. O restante é o básico que vimos no vídeo da build de 10k de dano, e essa nova build, né, é baseada nela. Usaremos a postura ofensiva para causar um bom dano e em magias o bloqueio de magias, que aumenta nosso dano físico basicamente. Agora vamos buffar o personagem para que a build funcione perfeitamente. Primeiro usamos os 3 selos Chama do Trovão para aumentar a quantidade de magia e equipamos o elmo da armadura do Wukong, que também dá um buff de magia. Depois aplicamos o bloqueio de magias, que permanece até o personagem morrer. Após isso trocamos para os talismãs do Buda Animal para adicionar seus efeitos. Retornamos para o set completo do boss do ato 5 e voilá! Temos uma build agressiva de puro ódio e dano. E lembre-se, use a Agulha do Fiandeiro antes de entrar nos bosses para maximizar seu efeito antes de aplicar o bloqueio de magias, porque assim você consegue aproveitar o tempo ali que dura a Agulha do Fiandeiro.
E aí pessoal, o que acharam dessa variação de build para destruir os bosses? Quero saber a opinião de vocês, então deixe nos comentários que eu vou ler e responder. Se curtiu o vídeo e quer ver mais conteúdo como esse, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo futuro. Compartilhe também com seus amigos que são fãs de games. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e que continuem ligados aqui no canal. Até o próximo vídeo pessoal, fiquem com Deus e falou!